Uma dúvida bastante frequente são os tipos de ordens e, embora já tenha falado aqui no blog painiçocos.pt sobre os tipos de ordens, como funcionam e também como criar em cada uma das plataformas, então aqui neste vídeo vou falar sobre os tipos de ordem, quais são os tipos de ordem disponíveis nas plataformas das corretoras Internet e Brokers, mas também na TradeZero, como criar ordens usando esse tipo de ordem e também quando é que deves considerar usar esse tipo de ordem e não outro tipo de ordem. Então aqui neste caso, para mostrar como funcionam os tipos de ordens, vou usar aqui a plataforma de gráficos também do TC2000. E então aqui neste caso temos a ação GIVE, que no dia de hoje está a ter bastante volume, e então aqui temos oportunidades aqui para mostrar aqui como funciona cada um destes tipos de ordens, para que entendas quando usar um tipo de ordem em vez de usar outro tipo de ordem. E então aqui o primeiro tipo de ordem que vou falar, que é a ordem de mercado. E então aqui neste caso temos que a ordem de mercado, como o próprio nome indica, compra as ações ou vende as ações ou short ou cobre as ações ao preço de mercado. E então aqui neste caso é importante que saibas que existem dois preços para uma ação, em que temos aqui o bid e temos o ask. Neste caso aqui, como podes ver, temos aqui o bid e aqui temos o ask. O que, por outras palavras, isto quer dizer que temos aqui os compradores e aqui neste caso temos os vendedores. Ou seja, se és um comprador, vais estar aqui nesta parte, se colocares aqui uma ordem limitada, mas se colocares uma ordem de mercado, neste caso temos que vai ser executada aqui ao preço dos vendedores. E do outro lado, se fores um vendedor e queres que a ordem seja executada imediatamente, vais colocar aqui uma ordem de mercado, ou seja, vai ser executada aqui, neste caso aos 4,59 dólares. Então aqui criar uma ordem de mercado, vamos aqui à plataforma da corretora TradeZero. Neste caso colocas aqui a quantidade de ações que queres comprar ou vender. Neste caso, para vender tens que ter as ações compradas. Aqui neste caso, como ainda não tenho nenhuma ação comprada, vou então comprar, para depois mostrar aqui também como aqui a ordem de venda das ações usando uma ordem de mercado. Aqui já no tipo de ordens, vamos usar aqui ordem de mercado, e então aqui vamos colocar em buy. Neste caso, como podes ver, foi executado aqui ao preço de onde estão os vendedores. Então aqui neste caso, como podes ver, já está aqui a subir aqui o preço da ação. Já estamos aqui com um ganho não realizado de 21 dólares, 24, 18. Podes ver que está sempre aqui a mudar. Neste caso agora, para vender as ações, não podes vender mais ações do que tens. Neste caso temos aqui 300 ações. Podes vender, por exemplo, agora 200 ações como ordem de mercado e depois outras 100 ações. Neste caso, se não souberes quantas ações tens aqui, aparece sempre aqui, e também aqui podes clicar aqui em Position e ele vai-te colocar aqui então o número de ações que tens disponíveis para vender. Então neste caso, como podes ver, então já fui vender aqui tudo à posição. Agora aqui na plataforma da corretora Internet e Brokers, como pode ver, temos aqui a plataforma da corretora Internet e Brokers, a plataforma TWS. Neste caso, aqui na janela de ordens, vamos aqui a buy. Aqui na quantidade também aqui selecionas qual é que é o número de ações que queres comprar. Depois então vamos aqui a market, como podes ver aqui no tipo de ordens. Então foi executada aqui a compra de 200 ações, foi usando o tipo de ordem de mercado. Então aqui é um preço de 4 dólares e 68. Agora para vender as ações, ou podes ver aqui imediatamente, carregar aqui em close ou sale, ou então se já tens aqui na janela de ordens, então tu tens de fazer a ver aqui, clicar em sale. Aqui, se não está aqui o número total de ações, então vens aqui em cima e clicas aqui na posição, e então ele já mete automaticamente aqui. E agora, em tipo de ordem, vamos aqui a ordem de mercado. Como podes ver, clicamos aqui em Submit e já foi então vendida aqui a posição usando a ordem de mercado. Então, basicamente, esta é a ordem de mercado. Não tem assim muito que se diga, é simplesmente ordem executada ou pior preço aqui disponível. Por exemplo, se és um comprador, vai ser executado aqui ao preço em que estão os vendedores, e se és um vendedor, então vai ser executado aqui ao preço onde estão os compradores. Aqui a diferença é que a ordem é executada imediatamente. Já numa ordem limitada, só é executada imediatamente se colocares aqui, por exemplo, se tivermos aqui uma ordem de compra para ser executada imediatamente, tinha que ser colocada aqui a 4,66 ou acima. Já se estivéssemos a vender a posição, então tinha que ser colocada aqui a 4,66 ou abaixo, aqui a ordem limitada. Ou seja, ia ser praticamente uma ordem de mercado, mas neste caso, se não tivesse mais ações a esse valor, então temos que não ia ser executada toda a posição.
Agora então passando para o próximo tipo de ordem, que são as ordens limitadas, e como o próprio nome indica, só é comprada à posição ou é vendida à posição se tivermos então aqui dentro desse valor. Então aqui neste caso, vou voltar aqui ao gráfico que temos aqui do TC2000. Então neste caso, imagina que queremos colocar aqui uma ordem para comprar aqui nesta parte. Então, vou marcar aqui para ser mais fácil. Então queremos colocar aqui uma ordem que só pode comprar aqui a ação se estiver a 4,60 ou abaixo. Então aqui neste caso, na corretora Trade Zero, vamos aqui a limite, deixar aqui o número de ações de 200 ações. Aqui só quero comprar a ação se chegar aos 4,60 e aqui neste caso, como pode ver, foi colocada aqui a ordem e está agora como pendente porque ainda não chegou aos 4,60 ou abaixo. Agora aqui também na corretora Interactive Brokers também vou fazer igual. Então quero comprar a ação GV quando chegar aqui aos 4,60. Então já está aqui em ordem limitada e aqui então vou colocar 4,60 ou então posso vir até aqui arrastar para 4,60. Então como podes ver, temos aqui que a ordem só vai ser executada se chegar aos 4,60 ou então for abaixo. Então agora passando para o próximo tipo de ordem, que é a ordem stop limitada, em que temos aqui que esta ordem é ideal, sobretudo para aproveitar aqui breakouts que possam acontecer aqui nestas ações. E dessa maneira não tens que estar aqui o dia todo inteiro em frente ao computador para ver então quando é que chega esse valor. E então vou-te mostrar aqui neste gráfico como é que funciona então aqui as ordens de stop limitada. Então agora, colocando aqui, imagina que quer comprar aqui as ações só quando chegar a esta parte daqui. Então neste caso, vou marcar aqui que só quer comprar as ações quando chegar aqui. Então temos que isto aqui aos 4,96. Então sendo assim, venho aqui aos 4,96. Venho aqui, tipo de ordem, vou colocar aqui em ordem stop limitada. Quero então que só seja executada quando chegar aos 4,96. E aqui neste caso, qual é que é o preço da ordem limitada que vai ser enviada para o mercado. Posso colocar aqui o mesmo preço, posso colocar aqui 4,96, mas aqui neste caso, se tivermos que a ordem passa imediatamente dos 4,96 para os 5 dólares, então temos aqui que não vai ser executada. Então aqui, como podes ver, tinha aqui a ordem para venda de ações nos 4,60, chegou aqui, imediatamente caiu abaixo dos 4,60, então foi executada aqui e também na corretora Interactive Brokers. Então agora aqui, voltando outra vez à ordem stop limitada, como podes ver, então vou adicionar aqui. Se adicionar esta ordem stop limitada, temos que, se chegar aqui aos 4,96, vai ser executada, mas se chegar aqui aos 4,96 e saltar imediatamente para os 5 dólares, não vai ser executada aqui a ordem porque não tinha aqui ações para comprar abaixo e então saltou imediatamente o preço. Então como podes ver, foi colocada aqui a ordem e aqui a qualquer hora posso ver aqui e mover também consoante então aqui o que quero alterar ou então posso cancelar. Neste caso vou deixar aqui. Agora aqui na corretora Interactive Brokers também para criar uma ordem stop limitada para comprar as ações aos 4,96. Então vamos aqui, buy. Aqui qual é que é o número de ações que quer comprar, neste caso vou meter 200 ações. Aqui vamos ao stop limit. Aqui neste caso temos que alterar para 4,96. E aqui também 4,96. E aqui mais uma vez, volto a lembrar que se chegar então aqui aos 4,96, temos que a ordem vai ser enviada aqui uma ordem limitada para o mercado, mas essa ordem só vai ser executada aqui aos 4,96, então se aqui o preço descer ou então tiverem ordens suficientes para ser executado. Mas como isto é uma ação que está aqui com bastante volume, pode ser que tenhamos aqui que chega aqui aos 4,96 e imediatamente vai para os 5 dólares ou até mais e pode acabar por não ser executado. E então a única maneira de estar protegido nessa situação é sempre aumentando aqui a parte do limite para um valor superior que será executado já imediatamente assim que chegarmos aqui ao nosso ponto de entrada. Então aqui o stop é o ponto de entrada e esta parte do limite é a ordem
qual é que é o valor máximo que estamos dispostos a pagar para ser executado então aqui esta posição. Então vou enviar aqui, como podes ver, override enter submit, e então está aqui como pendente aqui a ordem para comprar se a ação chegar aqui aos 4,96. Agora então, passando para a ordem stop mercado. A ordem stop mercado, como o próprio nome indica, é parecida à ordem anterior, mas neste caso temos que é executada imediatamente com uma ordem de mercado. Ou seja, então aqui vamos imaginar que quero comprar aqui a ação, se chegar então aqui a esta parte dos 4 dólares e 77, ou seja, quer comprar aqui nesta parte dos 4 dólares e 77 e que seja executado imediatamente. Então vamos colocar aqui ordem, tipo de ordem stop mercado. Então aqui queremos que seja executado aos 4,77. Então enviamos já aqui a ordem e está aqui como pendente, e então assim que chegar aqui ao nosso ponto de entrada desejado, vai ser enviada uma ordem de mercado que cumpre imediatamente a ação, quer esteja a 4,77, 4,65, 4,70, a qualquer preço que esteja. Então aqui neste caso, vou também fazer o mesmo aqui na corretora Trade Brokers. Vamos então aqui abaixo, aqui o número de ações, também vou definir como 200 ações, aqui stop, neste caso não tem aqui stop mercado, é stop, e então é a mesma coisa, é uma ordem de stop de mercado. Então aqui neste caso, temos que, queria comprar então aqui aos 4,77. Então vamos aqui a submit, override, como pode ver então, fui adicionar aqui a ordem. Então agora também, uma ordem também que podes adicionar aqui é a ordem de range, que neste caso, como o próprio nome indica, temos aqui um range, temos aqui um intervalo, neste caso é a tradução literal aqui de range para português, que significa intervalo. E então aqui o que é esta ordem range? Então não é nada mais do que uma ordem stop, uma ordem de stop loss e também uma ordem de take profit. Então aqui neste caso no high price temos o take profit e no low price temos o stop loss. Então aqui neste caso o high price não é nada mais do que uma ordem limitada que vai ser adicionada aqui na plataforma, enquanto aqui o low price é uma ordem stop de mercado, ou seja, assim que a ação começar a cair, então temos que ativar aqui o stop imediatamente para o mercado se chegar então aqui ao ponto que queremos sair com perdas. Então aqui neste caso, como já tenho aqui 200 ações abertas aqui para esta ação, então tudo o que tenho que fazer aqui é ver aqui a orange. Neste caso temos que a ação está neste momento aos 4,72, 4,70, então vou colocar aqui o stop loss nos 4,50, neste caso vou colocar aqui o stop loss 4,50 e aqui o take profit aos 4,95. Então vamos aqui em sell e colocamos então aqui a ordem. Como podes ver, dá aqui erro porque diz que se fosse adicionar aqui a ordem ia ser criada uma wash sell, ou seja, ia vender aqui, ia vender e comprar aqui imediatamente as ações e não permitem isso. Então para isso tenho que apagar então aqui estas ordens. Como pode ver, chegamos aqui aos 4,77, foi imediatamente executada aqui a ordem stop mercado. Então agora vou tirar isto aqui porque temos então aqui que a ordem então ainda não chegou aqui à parte dos 4,96 e então não vai ser executada para já. E então por isso vou tirar aqui só para mostrar aqui o exemplo do stop loss e take profit. Então aqui neste caso, continua aqui 4,50 o stop loss e o take profit em 4,95. Então tudo o que tens de fazer aqui é vir aqui a sell e como podes ver é adicionado imediatamente aqui duas ordens, uma ordem de venda com perdas e uma ordem de venda com ganhos. Aqui já para o caso da corretora Trade Brokers, também temos que executar aqui o stop marcado aos 4,77 e então aqui, como podes ver, vemos aqui que foi executada aqui a ordem. Como é um stop, assim que chegou ao stop price, temos que foi enviada para o mercado e como a nossa ordem era uma ordem de mercado, então comprou aqui ao pior preço possível aqui na altura em que foi enviada aqui a ordem para o mercado. E então temos que o pior preço era os 4,78, como pode ver aqui. Agora aqui no caso da corretora Trade Brokers, não podes adicionar aqui uma ordem de range, porque não tem aqui. O que podes fazer é, por exemplo, quando crias aqui uma ordem, por exemplo, podias criar aqui uma ordem,
Vamos criar aqui uma ordem de compra de 400 ações em que queremos que seja executada aqui aos 4,50. Então adicionamos aqui e como pode ver já tinha pré-definido aqui antes, já tinha feito aqui no Advanced e já tinha adicionado aqui o Profit Taker e o Stop Loss, mas então podemos ver aqui e adicionar, então ver aqui a Attach. Como pode ver é possível adicionar aqui Bracket Orders, em que isto adiciona automaticamente uma ordem de Stop Loss e também de Take Profit, ou mas aqui adicionas uma a uma cada ordem, como podes ver. Vamos aqui, depois Attach e adicionamos aqui uma ordem Stop para vender com perdas e uma ordem para vender com ganhos. Aqui neste caso também podes ver aqui Attach, então colocas aqui Bracket Orders e então envia aqui ordens para venda com ganhos, neste caso é esta ordem, ou então para venda com perdas, neste caso isto é o Stop Loss e isto é o Take Profit. Aqui podes alterar os valores, por exemplo, se achas que 3,50 é um valor muito baixo para Stop Loss, então podes ver aqui e alterar, podes escrever e também aqui na ordem limitada podes alterar, ou então aqui alterar aqui ou ver aqui, ou então escrever aqui, por exemplo, podemos adicionar 5,10. Depois tudo o que tens de fazer é ver aqui em Transmit e então é adicionar aqui a ordem para que ao comprar aqui esta ação, então temos que adicionar aqui o Take Profit e adicionar também aqui o Stop Loss aqui à posição que está aqui aberta na corretora Interactive Brokers. E então basicamente é assim que funcionam estes tipos de ordem. Aqui como podes ver na corretora Interactive Brokers temos ainda mais tipos de ordem, temos o Trail, ordem Trail limitada, como podes ver são vários os tipos de ordem que temos aqui. Também temos aqui o Mid Price, que é basicamente ele coloca aqui o preço que está no meio entre os 4,60 e os 4,62. Mas neste caso o Mid Price é às vezes uma maneira aqui de ter aqui a ordem executada, quase de certeza, mas sem estar aqui a executar uma ordem de mercado e também sem estar aqui a comprar uma ordem limitada aqui no bid. Por este vídeo é tudo. Se tens alguma dúvida ainda, alguma sugestão, podes colocar nos comentários aqui neste vídeo no YouTube ou então mesmo no artigo sobre tipos de ordens que está disponível no blog pennystocks.pt. Bons trades!